Vamos lá, gravando. A partir dessa aula, a gente começa, então, a colocar superpoderes para nossa LLM, porque a gente vai entregar ferramentas na mão da LLM e a LLM vai poder fazer basicamente o que você souber fazer com Python. E o que você não souber fazer com Python também deve ter uma ferramenta pronta para isso que você pode utilizar, tá? Então, a partir dessa aula, a gente começa a pôr o pezinho nos React Agents, porque a partir daqui, a sua LLM, a sua IA, inteligência artificial, com uma ferramenta qualquer ou várias ferramentas, pode fazer basicamente o que você quiser que ela faça. Por exemplo, ler arquivos do seu computador, fazer busca na internet, colocar alguma coisa na sua agenda, apagar arquivos do seu computador, executar comandos do seu computador, enfim, o que você quiser, tá? Mas vamos falar aqui sobre isso. O que são essas ferramentas que eu tô falando aqui? Por que isso me deixa tão animado com isso aqui, tá? Ferramentas, tem outras formas mais avançadas de fazer isso, inclusive você poderia já criar uma classe, que é uma ferramenta aqui, mas vamos focar no básico e depois a gente pode aprimorar esses assuntos, falar de coisas mais complexas, tá? Então, ferramentas são basicamente funções Python que a gente vai expor para dentro da nossa LLM para que ela execute alguma coisa em nosso nome, tá? E isso aqui, eu deveria ter até alterado esse texto aqui, porque isso aqui, eu vejo muita dúvida sobre isso aqui. Já te explico isso aqui, tá? Mas são funções Python. Só pensa nisso, um resumo para você. Ferramentas são funções, essas funções Python podem fazer o que você quiser que elas façam, tá? E aí, cada ferramenta que você criar vai descrever, por exemplo, o que ela faz, é óbvio, e vai permitir que o seu modelo peça qualquer coisa que ele queira pedir que a ferramenta pode fazer. Por exemplo, se você quiser calcular alguma coisa, consultar alguma API, ler arquivo, criar arquivo, executar comandos shell dentro do seu computador, enfim, a sua imaginação aqui é o limite. Eu sempre falo isso, né? E é verdade, porque aqui vai ser só a sua imaginação e o seu limite de conhecimento em Python. E também do assunto que você quer que a LLM trate também, né? Porque você vai ter que ter conhecimento no que você quer que ela faça também, né? Mas, basicamente isso, são funções que você pode utilizar aqui tranquilamente, tá? Só que o que acontece? Uma coisa que eu tenho feito muito aqui em aulas novas que eu vou criar, por exemplo, agora eu tô falando de LangGraph e LangChain, né? Eu não tinha aulas sobre isso anteriormente, então não tenho nenhum feedback sobre isso aqui, eu não tenho como te falar ou direcionar minha aula para alguma coisa assim. Então o que eu tenho feito? Eu vou nos vídeos onde o próprio time do LangChain fala sobre isso aqui, ou eu vou no Stack Overflow, eu vou pesquisar por dúvidas. Eu vou ver quais dúvidas as pessoas têm, né, mais falam, e aí eu vou anotando aqui, eu vou direcionando a minha aula para isso aqui. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o que eu percebi muitas pessoas tendo dúvida? Eu vi muita gente confundindo quem chama a ferramenta, porque o que acontece, ao meu ver, isso é, assim, coisa da minha cabeça, tá? Mas, ao meu ver, o LangGraph, o LangChain tá ficando tão simples, tão assim, mais superficial, tão fácil de utilizar, que as pessoas não sabem o que acontece por baixo dos panos. Então, se você for lá na documentação, você vai perceber que o que a gente tá vendo aqui é bem diferente do que tá na documentação atual lá do LangGraph e do LangChain, né? E a gente tá vendo um negócio mais manual, mais por baixo dos panos, pra gente não ter mágica aqui e você não ter dúvida do que tá acontecendo, porque aí depois é só você pegar uma função, uma classe lá que existe já, que faz tudo isso aqui pra você, né? Você não precisa preocupar com essas coisas que a gente tá fazendo e usar, simples assim. Então, o que eu percebo é que as pessoas não sabem o que acontece por baixo dos panos e aí elas acham que quem chama a ferramenta é a IA. E não é a IA que chama a ferramenta. O que acontece é o seguinte, quando você cria uma função Python, documenta ela lá bonitinha e faz uma ferramenta dela, no final das contas, a IA vai só saber que ela tem acesso àquela ferramenta, mas ela não chama essa ferramenta, ela não executa essa ferramenta. O que ela faz é o que eu vou te explicar numa conversa simulada que eu coloquei aqui, real, porque eu fiz o teste junto com a LLM, e aí eu vou te mostrar qual que é o processo todo da ferramenta aqui, beleza? Mas não é a IA que chama a ferramenta, quem chama a ferramenta somos nós, desenvolvedores, quem trata os erros das ferramentas somos nós, e assim por diante, beleza? Então, vamos olhar essa ferramenta aqui para começar, e uma conversa simulada que eu coloquei aqui, e aí eu já te mostro isso no código depois como é que fica, tá? Então, suponha aqui que você tem essa ferramenta, tá? Esse decorator aqui é o que a gente vai usar pra gente criar uma structure tool ali, no caso, que você vai entender aqui já assim que a gente usar ele aqui, tá? Mas eu tô tentando manter as coisas mais simples possíveis aqui pra gente entender o fluxo primeiro da coisa, para depois a gente começar a aprofundar nesses negócios aqui. Então imagine que eu tenho uma função que multiplica A e B. Olha para você ver que coisa assim estranha, né? Eu criei uma função que multiplica A e B e eu coloquei uma documentação enorme nessa função, sendo que era só falar, essa função nem precisaria de documentação aqui, multiplica.
lógica A e B, qualquer dev olhar isso aqui saberia o que isso faz, né? Inclusive com a tipagem aqui, né? Mas, quando você vai criar as suas tools, é muito importante que você coloque isso aqui. Como eu te falei antes, quem chama a ferramenta é você, dev. Mas quem vai saber quando chamar a ferramenta é a LLM, é a IA. Então ela vai te passar a informação. Olha, com base nisso que o usuário me falou, eu preciso desta ferramenta. Então, se o usuário me pedir aqui para multiplicar algum número, eu vou ter que usar essa ferramenta multiply com base no que eu tenho aqui de informação sobre essa ferramenta. E aí eu sei que nessa ferramenta, isso é o LLM, tá? O LLM sabe que nessa ferramenta ele tem que chamar o nome, multiply, ele tem que passar A como float, B como float, e ele sabe que ele tem um resultado sendo um float. Então isso tudo vem também do nome aqui da função, da tipagem bonitinha aqui, mas também da docstring. Inclusive, você vai ver que quando a gente for utilizar alguma ferramenta já pronta, por exemplo, você quer utilizar alguma ferramenta de alguma empresa que já criou uma ferramenta para o LangChain, tem várias já prontas, tá? Se você for utilizar umas dessas ferramentas, o que vai acontecer, se você for no código delas, você vai ver que algumas delas podem até falar assim, ó, usa essa ferramenta quando o usuário te perguntar ou seja, é uma mensagem quase que direta para a LLM, no caso ali, né? Então é muito importante você colocar uma docstring perfeitinha, uma tipagem certinha, nome bonitinho na sua função. Até porque também dá para você alterar isso aqui, tá? Nesse tool aqui. Eu tô tentando olhar aqui a tipagem, tá? Mas eu tô no Markdown aqui. Mas dá para você colocar também isso aqui no tool, mas eu não quero complicar muito a nossa vida aqui, que já vai ficar um pouquinho complicada já já. Então, voltando aqui, a conversa simulada que eu te falei que eu tinha feito com a IA foi isso aqui. Imagina aqui que o usuário passou para LLM, que já sabe que ela tem ferramentas, o seguinte: oi, eu sou o Otávio Miranda. Ela vai chamar a ferramenta aqui? Acho que não, né? Ela só quer saber o nome. Talvez ela possa alucinar e tentar chamar várias ferramentas, tá? Inclusive, você pode colocar várias ferramentas num LLM só que não é muito legal você colocar muita coisa, porque senão ela se perde ali nas ferramentas. Mas, imagina que eu fale, oi, eu sou o Otávio Miranda, a IA vai simplesmente me responder. Mesmo ela tendo ferramentas, ela vai me responder normal. Olá, Otávio, em que posso te ajudar hoje? Aí agora, imagine que o usuário perguntou, essa LLM tem esta ferramenta multiply, e o usuário pergunta para ela, poderia me dizer quanto é 5.2 vezes 10? Se o usuário fizer isso, automaticamente, às vezes você tem que manipular isso no System Prompt, tá? Mas não é sempre. A maioria dos LLM que tem acesso a tools, tá? E aí a LLM que você tá usando tem que saber usar tools, porque senão vai dar erro aqui no caso. Mas a maioria das LLMs que tem acesso a tools, ela já vai saber que ela vai ter que chamar isso aqui. Mas mesmo assim, eu gosto até de dar um toque para ela no System Prompt, falando, olha, você tem acesso a ferramentas, quando o usuário te perguntar alguma coisa que leve você a procurar por alguma coisa, olha primeiro nas ferramentas que você tem. Se tiver alguma ferramenta sobre isso, você chama essa ferramenta aí, tá? Mas isso aí já é mais avançado, tá? Aqui nesse momento só quero que você entenda. O usuário pergunta alguma coisa. Poderia me dizer quanto é 5.2 vezes 10? Nesse momento, o que vai acontecer é que o LLM que você estiver utilizando, ele não vai chamar a ferramenta de cara passando 5.2, 10. É quase isso que acontece, mas quem chama a ferramenta somos nós. O LLM só vai retornar uma mensagem pra gente com aquele content do AI message vazio. E aquele content vazio, mesmo eu tendo um content vazio, a resposta dela vazia, por ser um LLM que tem bind de tools, ele vai poder incluir naquela chamada dela um tool calls. Então, se houver alguma coisa em tool calls, nesse campo dela lá, significa que a LLM tentou chamar a ferramenta uma ou mais vezes, tá? Pode ser que a LLM chame a ferramenta várias vezes, caso ocorra algum erro quando ela chamar a ferramenta pela primeira vez, ela chama mais uma, outra, e assim por diante, tá? Então, a gente pega, por exemplo, a última chamada daquela ferramenta, quando a IA tentou já entregar aquele resultado pra gente, e aí quando ela tentou entregar o resultado pra gente, ela vai entregar junto com um ID, naquele tool call, naquela chamada de ferramenta. Aquele ID vai ser importante pra gente, porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa resposta do LLM, vai checar se ela tentou fazer a chamada de alguma ferramenta, vai pegar os argumentos que a IA tentou passar pra ferramenta e o ID dessa tool call. Na hora que eu pegar isso aqui, eu vou simplesmente criar uma tool message e vou jogar o resultado, ou seja, eu vou executar a minha ferramenta, vou jogar o resultado da minha ferramenta dentro dessa tool message, e essa tool message entra no histórico de conversas e ela vai ter o ID dessa chamada aqui que a IA fez para minha ferramenta. Então, na hora que eu mandar de volta essa mensagem aqui para a IA, ela, por sua vez, vai ver isso e vai falar, ok, essa resposta que veio aqui agora, por exemplo, 52.0, né, que vai ser o resultado. Esse 52.0 que veio tem esse ID aqui, ele tá ligado a essa chamada que foi feita minha
busquinha pela ferramenta. Então, o resultado deve ser esse que tá nessa tool message aqui. E aí, na hora que eu injetei o resultado, a IA me responde. Isso aqui depende muito do modelo, como que ele vai te responder, mas a IA simplesmente te responde. Nesse caso aqui que eu peguei, foi o GPT-OS, ele respondeu desse jeito. Otávio, eu vi a chamada, ele pegou o resultado da tool message, que eu vou te mostrar aqui depois, e aí ele me falou, Otávio, o resultado entre 5.2 vezes 10 é 52. Ele colocou um monte de markdown aqui, mas só para você entender, eu tirei isso aqui para ficar fácil de ler. Então é basicamente isso aqui, tá? A única coisa que eu achei aqui, ponto de dúvida, é que quem chama a ferramenta somos nós, e por condicional. Isso quer dizer que, por isso eu não quero trazer o grafo aqui nessa aula específica, porque o grafo vai envolver um loop, eu vou ter que fazer um loop no grafo, a gente vai ver isso depois, e eu vou ter que fazer condicionais também no grafo para eu saber se a chamada é uma chamada para LLM, ou para a ferramenta, ou se é uma resposta direta para o usuário. Então a gente vai ter que fazer isso aqui, tá? Outras coisas, eu escrevi um monte de coisa, mas se eu ficar lendo isso aqui, a gente vai ficar 50 minutos só lendo isso aqui. Vou deixar aí o link para você na descrição do repositório. Você pode ir no repositório pasta docs, arquivo 005 e ler o restante de coisas ali, que tem algumas coisas interessantes que eu anotei ali para você, beleza? Agora a gente vai para o código. E no código a gente vai fazer o seguinte. Vamos já definir essa ferramenta igual essa ferramenta aqui, porque aí fica menos coisa para eu digitar aqui. E aí eu já vou te explicando cada coisa aqui. Mas, geralmente, a gente faz isso em arquivos separados. Em algum momento, a gente vai começar a separar essas coisas. Aqui, a gente tá entendendo mais conceitos. Eu vou fazer tudo nesse arquivo aqui mesmo. Então, vamos um passo a passo aqui. O passo 1 é, eu vou criar as ferramentas. Só que nesse caso aqui, vai ser só uma ferramenta mesmo. Então, eu vou colar aqui a minha ferramenta. E aí, tá vendo que eu deixei um decorator tool aqui? Esse decorator, ele vem do LangChain.tools import tool. Então, aqui, eu tenho o meu decorator prontinho. Já vou importar também o from reach import print, e esse print eu vou utilizar para te mostrar um negócio aqui. Se eu der um print no meu multiply, você vai perceber agora que isso não é mais aquela função que eu tinha anteriormente, então eu não consigo chamar ela diretamente. Deixa eu executar aqui para você ver. Percebe que depois que eu decorei a minha ferramenta, a minha função, ela se tornou uma classe aqui, uma instância de uma classe structured tool. Então eu não consigo chamar a minha ferramenta diretamente. Eu posso chamar, se eu quiser, com invoke, eu vou te mostrar aqui. Mas aqui veio structured tool. Isso é o que vai para o LLM com o esquema aqui também. Isso aqui é importante também, porque isso aqui vai lá pro LLM bonitinho lá. Mas eu tenho o nome da ferramenta e olha quem que é o description aqui. O description é a minha docstring. A gente pode mudar isso aqui se a gente quiser, mas como eu te falei, eu quero manter as coisas simples, então vou manter sendo a docstring. Mas você poderia criar, se você quisesse, um args schema, fazendo uma classe só para documentar a sua ferramenta, se você quisesse. Mas eu não vou fazer isso nessa aula, tá? E aí aqui eu tenho o esquema que seria basicamente o esquema de documentação dos meus argumentos ali no caso da minha função. E aqui tá a minha função real, beleza? Então, esse structured tool, como eu te falei, não é mais a minha função, então não conseguiria fazer, por exemplo, result igual a multiply 5.2 vezes 10. Percebe ali, ó, que até o PyWrite já tá gerando errinho ali, ó, ele não consegue chamar. Tá? Se eu fosse chamar essa ferramenta, se eu quisesse, tá? Não é muito comum, a gente vai precisar fazer isso porque a gente tá fazendo manualmente, mas nesse caso, se eu fosse chamar, eu precisaria chamar o invoke nela e aí passar aqui os argumentos, por exemplo, aqui no caso seria a. Tem outras formas também de chamar isso aqui, mas nesse caso aqui daria certo, por exemplo, eu passar 5.2 e B sendo 10. Então aqui agora sim eu vou chamar a minha ferramenta bonitinha ali. Então vou dar um print no meu result. E executando, eu tenho lá 52.0, que foi o resultado da saída ali. Eu perdi o print, ó, from reach import print. Vou manter esse print ali só pra gente não perder ele. Então, 52.0. Ok, é só isso? Não, lógico que não, né? A gente precisa usar essa ferramenta aqui. Eu tô só te mostrando o que aconteceu depois que você decorou a sua ferramenta, tá? E, novamente, você pode passar informações aqui, várias informações pra dentro aqui do decorator. Você poderia também criar diretamente uma classe, que é uma ferramenta também. Mas não vamos tocar nisso agora. Ok, feito isso aqui, o que eu posso fazer agora? Eu posso... depende do que você quiser fazer. Nesse caso aqui, a gente pode começar a configurar o LLM, por exemplo, init chat model. Tem outras formas também de você criar... A gente já falou sobre isso, né? Tem outras formas de você iniciar o seu chat model aqui, mas eu gosto dessa, eu já te expliquei o porquê lá na primeira aula. Então aqui a gente tem que importar isso aqui, from langchain.chatmodels, langchain core, não é? Langchain core.chatmodels, não. Faltou o G ali, gente, desculpa. From langchain.chatmodels, é isso mesmo. Eu tava certo, só que eu digitei errado. Import init chat model, ok. E aí no init chat model eu vou passar lá o modelo. A gente pode tentar, eu não lembro se eu deixei aquela API aqui, mas eu vou tentar com Google Gen AI.
Gemini, traço 2.0, 2.5, enfim, qual que você quiser, 1.5. Nesse caso aqui, o 2.0, eu acho que ele é mais rapidinho, Flash. E aí eu tenho o Gemini aqui, só pra gente fazer um teste, só pra eu ver se essa LLM tá funcionando, porque senão depois eu vou ter que voltar aqui. Então vou pegar um result igual a llm.invoke. Eu já vou começar a fazer aqui assim, ó, messages, tá? Eu tô fazendo tudo manualmente aqui, como eu te falei, pra gente ver como que isso funciona por baixo dos panos. Base tool, base message, aliás, aqui. E aí isso aqui vai ser o nosso histórico de conversas pra LLM saber que ela chamou uma ferramenta em algum momento e ela saber da resposta dessa ferramenta. Então eu vou iniciar isso aqui com uma lista vazia e vou passar essas mensagens pra dentro do invoke aqui, então messages. Maravilha, o que eu quero criar aqui? Você pode ter um system message, igual a system, a gente já viu isso antes, system message, no caso. E aqui você pode, sei lá, mandar um texto para ela que lembra ela que ela tem ferramentas, tá? Não precisa fazer isso, geralmente ele acerta, mas só para garantir, vou escrever aqui, ó. You are a helpful assistant. You have access to tools. When the user asks for something, first look if you have a tool that solves that problem. Pronto, não é o melhor prompt possível, tá? Você tem que ser muito específico quando você tá falando com LLM, tá? Às vezes você escreve alguma coisa que você imagina que é um bom texto, mas não é um bom texto, você tem que gerar um prompt bonitinho, tá? Mas isso aqui vai servir pra gente, eu acho que dá pra gente entender. Você é um assistente, você é um ajudante um assistente ajudante, agora eu não sei traduzir isso aqui, mas você é um ajudante, você tem acesso a ferramentas. Quando o usuário perguntar por algo, primeiro olhe se você tem uma ferramenta que resolve o problema. Simples assim. E aí, nosso human message, igual a human message, ok. E aqui, o meu usuário vai falar alguma coisa que faz ele tentar multiplicar. Primeiro vamos falar, oi, sou Otávio Miranda. Só. Depois a gente manda algum valor que faz o LLM chamar a nossa ferramenta, até porque a gente não tem nem fez nada com ferramentas aqui, eu só quero ver o resultado. Ok, vou dar um print aqui no result e vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu chamei o LLM, passei alguma coisa pro Gemini, deixa eu ver o que foi de errado. Google Gemini 2.0 Flash. Será que tem alguma coisa errada aqui? Deixa eu tentar 2.5. Eu passei as mensagens vazias aqui para LLM no caso, ó, porque eu não coloquei nem o System Message e nem o Human Message aqui. Então, ponto append. Aliás, aqui a gente pode até deixar para criar isso aqui depois, né? Fica mais fácil. Então, aqui nesse caso específico, System Message e Human Message. Eu cheguei a comentar isso com você, né? Você pode, depende do caso, tudo depende aqui, mas você pode mandar o System Message só no começo da conversa, simples assim, e não manda mais, tá? E aí depois, se você for fazer um trim da conversa, ou um resumo da conversa, né, pra não ficar gerando um contexto muito enorme, você pode mandar de novo o System Message, aí você vai ter que fazer uma lógica pra isso. Ou você pode, eu já vi gente fazer isso também, tá? Mandar o System Messaging a cada iteração, cada vez que você chamar o grafo, você manda de novo o System Message. Já vi gente fazendo isso, eu acho que isso depende aqui no caso, tá? Mas vamos lá ver se resolveu o problema, executando, agora sim. Então, olá Otávio, Miranda, muito prazer, como posso ajudar você hoje? Beleza, então, funcionando o nosso LLM aqui no caso. Então, agora, a gente pode fazer a parte de ferramentas. Ferramentas vai ser o seguinte, eu já tenho uma ferramenta aqui, poderiam ser quantas eu quisesse. Então, o que eu faço? Depois aqui de criar o meu LLM, tá? A ordem aqui, tanto faz, tá? Igual eu te falei no começo. Eu vou criar uma lista de ferramentas. Por quê? Porque eu posso ter mais de uma, tá? Toma cuidado quando você for criar ferramentas para não encher o seu LLM de ferramentas, tá? Tem alguns papers que mostram que quanto mais ferramenta um LLM tem, mais ele se perde. Inclusive, tem um outro pacote chamado de, acho que é LangChain Big Tool, que é utilizado para ele colocar ferramentas de forma dinâmica dentro do LLM. Tá? Dá uma olhada depois. LangChain ou LangGraph Big Tool, aqui no caso, ele faz isso. Por quê? Porque o LLM pode se perder, tá? Em alguns dos papers, eu acho que eles foram até 100 ferramentas. Acima de 100 ferramentas, ele começa a se perder completamente. Tipo, ele não sabe o que chamar mais. E eu acho que até 50... Tem que ver de novo, não lembro. Faz um tempinho já que eu olhei isso aqui. Mas aqui, ó, list vai ser list de base tool. Então, é tudo base, né? Base messages, base tool.
E isso aqui vai ser uma lista, e no caso nosso aqui a gente só tem um multiply. E aí nesse multiply, essas ferramentas aqui eu poderia embutir. Então eu poderia, ao invés de chamar isso de tools, eu poderia falar, olha, essas tools é uma lista de pacotes de mensagens que fazem conta, por exemplo. Então faz mais, menos, multiplicação, divisão. E aí eu colocaria isso em um dos LLMs, no caso que eu fosse utilizar aqui, tá? Quando eu falo um dos LLMs, pode ser ou vários modelos separados ou o mesmo LLM criado novamente. Inclusive, agora a gente vai criar um LLM com tools. E esse LLM com tools, ele é o nosso LLM mesmo normal, .bind tools. E só isso. O que aconteceu aqui? Deixa eu só tirar esse invoke aqui, porque eu não vou precisar desse invoke aqui agora. O que aconteceu aqui agora? Percebe que eu já tinha um LLM aqui criado anteriormente. Esse LLM continua funcionando sem ferramentas. Então, se eu quisesse usar ele ali, mas em algum momento colocar ferramentas para ele usar, por exemplo, em algum nó meu que eu tenho, eu preciso de algumas ferramentas, eu embuto aquelas ferramentas nesse LLM naquele momento, isso me retorna um novo LLM com os dados desse LLM, porém com as ferramentas que eu tô tentando utilizar aqui, simples assim. Então, nesse caso aqui, a gente só tem um, a gente não tem nó nenhum, então a gente só vai ter esse aqui. Agora, percebe o seguinte, ao invés de mandar oi, sou... eu vou manter oi, sou Otávio Miranda e vou mandar o invoke aqui agora, mas pro LLM com tools. Então, LLM with tools, invoke, messages. E aí, voltando aqui no código, executando, eu tenho, olá, sou Otávio Miranda. Olá, Otávio Miranda. Isso aqui é só a resposta do LLM, tá? Desculpa. Então, eu mandei aquilo lá, que você viu antes. Então, aqui, olá, Otávio Miranda, como posso te ajudar? Mas percebe aqui que não tem nada de tool. Ele não tentou em nenhum momento chamar uma ferramenta, mesmo ele tendo acesso a ferramentas. Agora, olha que legal. Se eu vier aqui e falar o seguinte, oi, sou Otávio, pode me falar quanto é 1.13 vezes... Eu vou até escrever, ao invés de colocar um operador, vou até escrever vezes 2. Qualquer coisa, aqui 2.31. E aí eu vou mandar. Percebe que baseado nessa mensagem, qualquer humano bateria o olho nisso aqui e saberia, ok, eu quero fazer quanto é 1.13 vezes 2.31. O que eu vou fazer? Ou eu faço de cabeça, ou eu vou chamar uma ferramenta, que no caso aqui eu teria acesso a essa ferramenta multiply. Então, voltando e executando, vamos ver o que ele vai falar. Olha que da hora que a resposta que ela deu aqui pra gente, ó. Deixa eu te mostrar. Voltando aqui no comecinho, ó, na chamada aqui, ó, percebe que o meu content, como eu te falei lá no README, por isso foi importante a gente olhar aquela teoria, o meu content veio vazio. E aí veio um negócio aqui, ó, isso varia de modelo para modelo, tá? Isso não é igual para todos os modelos. Eu vou te mostrar um outro aqui já já. Mas aqui, ó, additional keywords, function call, name, multiply, arguments, tal. Lembra que eu chamei o invoke exatamente com isso aqui, né? Para você ver, só que com valores diferentes. Mas isso aqui, como eu te falei, é diferente para cada um dos modelos. Olha isso aqui. Isso é que é importante pra gente. É isso aqui que a gente vai olhar. Se o seu LLM tivesse chamado várias vezes a sua tool, às vezes ele precisa chamar, ou às vezes dá algum erro, teria várias respostas da sua ferramenta aqui, ou com erro ou sem erro. Nesse caso aqui específico, não tem várias chamadas. Ele só mandou uma chamada falando aqui pra gente qual que é o ID dessa chamada aqui. E aí ele me passou o nome da minha função e quais argumentos ele quer utilizar lá pra dentro. Simples assim. E aí o type é tool call, mas a gente sabe disso porque a gente vai olhar isso por dentro de tool calls, ok? Então você percebeu que eu vou precisar buscar a ferramenta que ele tá me passando aqui de dentro dessa lista de ferramentas aqui. Porque ela, ó, ele só me passa o nome, ó, o nome da sua ferramenta que eu quero chamar é multiply. Então o que a gente pode fazer? Eu vejo muita gente fazendo isso daqui, ó. Tools by name é igual a um dicionário onde a chave é o nome da ferramenta e o valor é a função em si, a ferramenta em si no caso, né? Então aqui seria basicamente assim, tool.name, que vai ter isso aqui no tool lá, qualquer tool que for decorada lá, ela vai ter esse tool.name aqui no caso. Tool.name, tool, for tool in tools. Então, o que eu estou fazendo aqui? Um dictionary comprehension, uma compreensão de dicionário que passa em todas as tools aqui e gera a chave sendo o nome da ferramenta e o valor sendo a ferramenta em si. Por quê? Porque isso vai facilitar eu a chamar essa ferramenta depois. Porém, o que a gente precisa aqui agora? Ó, primeira coisa, eu preciso embutir essas mensagens que eu fiz aqui, ó, no caso, ó, essas mensagens já tem o System Message e o Human Message. Agora eu preciso embutir a mensagem do LLM aqui, então messages.append result. Ok, a gente pode até mudar isso aqui, né? Vou colocar LLM result, response melhor. Então, LLM response, ok. Agora, o que eu quero fazer? Eu preciso checar se eu tenho esse tool calls aqui no caso. Porque você viu que na primeira vez que eu mandei não veio tool calls?
porque ela não precisou chamar. Então, eu preciso saber se o LLM está tentando ou não chamar uma ferramenta. Como que a gente faz isso? Com um if mesmo. E esse if, eu vou checar duas coisas aqui, que vai ser o seguinte: se é uma instância do que eu tô vendo ali, isso aqui eu tô fazendo com você do jeito que eu faço mesmo. Então, se a gente observar isso aqui agora, o que veio do LLM foi AI Message. Por que eu toco tanto nessa tecla? Porque isso só tá vindo AI Message aqui, porque a gente tá chamando invoke do nosso LLM ali no caso. Mas se a gente chamar outro método, isso muda. Então, foca nisso também. Então, eu quero saber se o LLM Response é do tipo AI Message, só para garantir. E também eu quero saber se o LLM Response tem tool calls. Então, get attr, LLM response, tool calls. E aí a gente entra nesse if. Se a gente entrar nesse if, o que quer dizer? Eu tenho uma resposta da IA, que é uma AI message, e nessa AI message tem um tool calls. Isso aqui, ó, eu usei get attr mesmo, mas como eu não escrevi o código certinho, o próprio rough mudou ali. Então, sei lá, vou colocar só ser explícito aqui, no caso, só pra ele não mudar, ó, vou colocar um none. Beleza, aí se mantém assim. Maravilha, então eu quero saber se esse tool calls existe. Se entrar aqui, existe tool calls. O que é esse tool calls? É uma lista de chamadas para a minha ferramenta que eu tô colocando ali. Então eu vou pegar os valores disso aqui. Eu quero saber qual foi a última chamada, porque geralmente na última chamada é que tá o valor final. Então eu vou pegar lá LLM response.toolCalls. Pronto, deixa eu ver se pegou aqui o valor bonitinho. Beleza, então pegou o valor, esse call aqui. Maravilha, então eu peguei o call, o que mais que eu vou precisar? Se você observar aqui, ó, a toolCall tem o nome da ferramenta, então isso é muito importante para mim, e os argumentos, também muito importante. Mas também muito importante é o ID desta chamada, porque eu preciso retornar o resultado dessa toolCall para dentro da LLM, para ela saber que foi essa chamada que ela fez aqui. Então, voltando aqui, eu vou pegar esses dados, name, args, e ID. O ID eu vou colocar com underline só para não ofuscar o ID, a função ID do Python aqui. Ok, então de dentro de call eu vou pegar o valor. Olha só, percebe que tá errado isso aqui que eu fiz. Deixa eu te mostrar. Ele não tá detectando nada aqui, ó. Era para ele detectar isso aqui, porque olha só, isso aqui é o quê? É uma lista de toolCall. E no toolCall eu teria esses resultados lá, type, ID, name, args. E ele não está detectando aqui. O que isso indica para mim? Que eu estou chamando errado. Aqui não deveria ter uma lista, deveria ter uma toolCall. Então eu quero só a última, menos um aqui. E aí agora eu presumo que ele, isso mesmo. Então agora ele detectou o call.name, call args e call ID. E pronto, agora eu tenho os dados daqui, tá? Só que, o que pode acontecer? Imagine que eu queira o toResult. Eu vou chamar isso aqui de content, tá? Agora mesmo eu te mostro o motivo. Mas eu vou colocar um content aqui e eu vou chamar a minha ferramenta. Então, eu vou confiar que o LLM tá me passando o nome da função corretamente. Eu vou confiar que o LLM tá me passando os args corretamente. Então, se eu fizer isso, pode ter um erro aqui. Então, eu faria aqui o seguinte. Tools by name, pegaria o name. Qual o erro que pode ocorrer aqui? O LLM me passar um nome que não existe. Então, de cara, eu já sei que eu tenho que colocar isso aqui dentro de um bloco try-catch. Então, except, qual que é o erro que pode acontecer, que eu tava te falando, key error, as error. E aí, se der um erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o content é igual ao seguinte, fstring, please fix your mistakes. E aí eu passo qual que foi o erro dela. Tá? Isso aqui pode não ser um erro do LLM, pode ser erro seu, né? Mas eu tô assumindo aqui que ela errou e que esse resultado aqui foi com base no que ela me passou aqui. Então aqui eu coloquei error, então eu vou colocar error aqui também. Pronto, então beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu tenho que pegar também, além do content... Aliás, eu não invoquei a ferramenta aqui, né? Eu vou chamar ela assim? Não, a gente viu que eu vou fazer um invoke. E nesse invoke eu vou passar os argumentos. Maravilha, eita, eu saí do Nilvin. Maravilha, o que mais que eu posso fazer aqui no caso? Que tipo de erro que pode acontecer aqui também, né? Olha só, eu já vi erro acontecer aqui, que é o seguinte. Vou colocar todos que eu imaginar aqui, tá? Mas isso aqui vai depender do modelo, vai depender da sua função, enfim, várias coisas. Mas, ó, index error pode acontecer, type error pode acontecer. Às vezes o LLM passa algum argumento com tipo errado, pode acontecer. Mas mesmo assim, isso aí vai ser validado aqui, tá? Nesse caso, ó. Já aqui, eu acho que você nem vai chegar a executar esse trecho de código aqui embaixo, mas mesmo assim também pode acontecer um validation error do Pydantic,
também pode acontecer um value error. Eu acho que só, já tá bom, né? Se você quiser separar isso aqui pra você saber melhor, tá? E aí, se acontecer esse erro aqui, eu vou falar pra LLM tentar corrigir o erro dela. Ok, agora eu posso criar minha toMessage e eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar lá toMessage, maravilha, e no content, por isso eu chamei aquilo lá de content, eu vou colocar aqui content. O que mais que é interessante eu pôr aqui? Eu gosto não, isso aqui se você não pôr, vai ficar difícil o LLM saber de onde que veio essa resposta aqui. Então, toCallID igual ao ID lá nosso, ó, ID lá em cima. O que mais que eu gosto de pôr aqui? O status. Então aqui eu posso pegar um status e criar aqui, por exemplo, aqui foi success, aqui embaixo, status, eu vou colocar error. E aí eu coloco aqui também status, igual ao status. E pronto, aqui no final das contas a gente deve ter uma toMessage. Deixa eu tentar te mostrar isso aqui com print. Print toMessage. De novo eu perdi o reach. Import print, pronto. E agora vamos lá executar isso aqui. Então, olha lá, ó, executando. Eu tô mandando tudo pro Gemini, tá? Mas olha lá, ó, aquela toMessage, pra mim, o que que veio? Veio o meu content e foi eliminado lá, o meu status foi eliminado aqui. Mas olha lá, veio o content aqui com o resultado que ele chamou, a minha tool, e o ID da chamada lá. E agora, o que que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que injetar essa mensagem pra dentro do LLM. Então, ó, vamos lá, só acompanhar o histórico aqui, ó, porque isso é importante também. Ó, eu tenho lá aqui, System Message, Human Message. Ok. Aí, eu criei a LLM com ferramentas, maravilha, e pedi alguma coisa para LLM com base nessa última mensagem que eu mandei. Mandei a mensagem para LLM e adicionei a mensagem da LLM no Messages. Então, eu tenho 3 messages aqui dentro do meu Messages. Maravilha. Aqui no final, eu tenho que colocar messages.append e adicionar também o toMessage. E aí, adicionado aqui o toMessage, eu tenho que injetar isso de novo no LLM para agora ela ter a minha chamada para a função, o resultado da chamada. Então aqui é como se eu tivesse que... eu tenho que chamar ela de novo, assim, ó. E aí aqui eu chamo ela de novo, passando messages, sendo que eu já alterei a messages aqui, e ela me dá uma resposta. Essa resposta eu quero ela também no meu messages.append. E aí no final das contas, eu teria o meu histórico de conversa completo aqui. E aí, ao invés de eu olhar o meu toMessage, eu posso simplesmente olhar o meu Messages, como é que ele ficou. E aí agora a gente pode executar e seguir o histórico de conversa completo. Pelo menos eu acho, né? Vamos conferir aqui se foi tudo certinho. Ó, se você observar, o que que aconteceu? Meu System Message foi embutido nas mensagens. Ok, mandei lá aquela mensagem que eu te mostrei, meu Human Message entrou e essa chamada que eu fiz para a LLM fez com que ela quisesse fazer a chamada para uma ferramenta aqui, porque eu falei, pode me falar quanto é tal vezes tal. No final das contas, o LLM me retornou um resultado com content vazio, ou seja, a resposta vazia, mas a gente viu que tem toCalls aqui dentro. Como a gente fez aquele if lá completão, a gente já checou esse toCalls. E aí a gente pegou os dados desse toCalls e criou uma toMessage. Essa toMessage tem o resultado da minha toCall. Então eu injetei isso no histórico de conversas com o mesmo ID aqui da chamada que ela tentou fazer, a última chamada aqui. E aí eu injetei isso no histórico de conversas e mandei de novo pro LLM. E aí o LLM viu esse histórico de conversas e me retornou de volta: olá, Otávio, 1.13 vezes 2.31 é igual a 2.6103. Ele arredondou o valor aqui, ó, no caso. Mas não tem problema, tá? Porque isso aqui não é pra ser preciso, né? É pra ser texto mesmo. Aliás, se você quiser que seja preciso, é só você falar pro LLM responder sempre precisamente o valor do que foi perguntado. Mas lembra que eu tava te falando antes que, se eu quisesse aqui no caso, eu poderia não enviar uma mensagem que faz o trigger dessa chamada de ferramenta. Então, vou mandar só aqui no caso, oi, sou o Otávio, e executar para você ver que a conversa agora vai ser diferente. Então, olha lá, agora eu mandei o meu System Message, falei, oi, sou o Otávio, a LLM me respondeu direto falando, olá, Otávio, como posso ajudar você hoje? Então, deu para entender, eu acho que deu, né? Deu para entender que nesse fluxo completo aqui, eu tenho um LLM que pode ou não decidir chamar uma ferramenta com base na documentação da ferramenta, no que o usuário falou para ele e outras coisas mais aqui no caso, né? Por exemplo, o System Prompt também pode definir que o LLM tem que chamar sempre a ferramenta, tá? Se você quisesse até forçar isso no grafo, daria, tipo, sempre o LLM passa num grafo que checa se tem alguma chamada de ferramenta, sem ir direto para o usuário, tá? Mas a gente vê isso depois. Agora, voltando, eu te falei que qualquer um modelo que você fosse utilizar, poderia, né? Então aqui eu vou comentar esse aqui e vou colocar lá qualquer um lá, o GPT lá que eu tava utilizando anteriormente. Então aqui o Llama, GPT OS 20B, e agora é só mandar o prompt, não tem nada que fazer aqui, né? Eu espero que ele consiga chamar essas ferramentas também, porque ele também tem acesso a ferramentas. Só que ele respondeu um pouco diferente ali no caso, ó. Então, e ele falou pra você, vou te mostrar aqui já o que eu tava te falando, ó, veio o System Message, veio oi, sou Otávio e tal,
Aí ele me chamou do mesmo jeitinho, ele me chamou com a mensagem vazia e veio aqui embaixo to messages, com o ID da message e o que ele queria chamar, e aí eu chamei a ferramenta, passei o to message de volta pra ele, e aí ele me viu a mensagem de volta e falou, oi Otávio, aí ele coloca o markdown aqui bonitinho, né, eu acho que isso é markdown, e aí ele fala, isso aqui dá 2,61 aproximadamente, tá vendo que ele foi até mais preciso do que o Gemini aqui, mas eu acho não, a gente poderia modificar o prompt pra melhorar a resposta dele aqui, beleza? Então pessoal, como essa aula já tá enorme aqui já, né, eu espero que você tenha entendido todo este contexto, e se você quiser fazer como exercício, tá? Eu não espero que você consiga fazer isso, já vou te avisando, tá? Se você estiver só seguindo esse curso aqui, mas se você quiser tentar fazer isso aqui por conta própria, tenta pegar isso aqui e colocar dentro do grafo. A única coisa que eu vou te explicar aqui agora para você entender é o seguinte, quando você entra no grafo, o primeiro node, pode ser qualquer tipo de grafo que você quiser, mas o primeiro node geralmente vai ser um node que você conversa com o LLM, então aquele call LLM que a gente fez anteriormente. O segundo node, aí você faz o que você quiser, mas se você for fazer uma tool, você pode fazer um segundo node que checa isso aqui que a gente checou. Tem tool calls nessa ferramenta e isso aqui vai ser condicional. Então, ou você pode responder direto para o usuário, ou você pode ir para esse node, no caso, que vai checar as ferramentas da chamada. A chamada para ferramentas. E esse caso aqui, desse node específico, ele chama a ferramenta e embute a mensagem, como a gente fez aqui, embute a tool message dentro lá do histórico de conversa e retorna, ou seja, é um loop aqui, ele retorna pro... Desculpa, eu bati aqui, mas ele retorna pro call LLM. O call LLM, por sua vez, vai de novo descer para o conditional edge e no final das contas, se tiver tool call, ele faz isso de novo, então isso vira um loop, ou ele responde direto para o usuário, tá? A única parte aqui que a gente não viu ainda é esse loop no gráfico, tá? No grafo. Então, se você não conseguir fazer essa parte do loop no grafo aí, não tem problema nenhum, porque a gente nem falou sobre isso aqui e isso é uma coisa mais complicadinha de se fazer também, mas na próxima aula a gente faz isso aqui juntos, ok? Então, se você quiser aguardar também, na próxima aula a gente fala sobre isso. Então, é isso. Beijo, me liga!